pertencer a uma igreja que tem uma doutrina pura, uma doutrina perfeita, que tem crentes que realmente temem a Deus e andam na sua presença. Deixo claro para todos os ouvintes que eu não tenho inveja de nenhuma igreja, por maior que seja, mas eu tenho certeza de que Deus habita no meio do louvor dos seus santos. E nesse lugar aqui se reúnem os santos de Deus, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que temem a Deus e dão glória ao nome dele. Essa noite eu quero parar um pouco das coisas que o apóstolo Paulo trouxe para os Colossenses, e alguns conselhos que vão ser repetitivos para nós que tivemos essa disponibilidade de chegar na presença do Senhor. E deixar claro para todos os santos que nós somos a geração eleita, nós somos o povo escolhido, e nós somos os últimos remanescentes da terra. A última geração é essa nossa. Desde quando, em 1948, Israel tornou-se Estado, já se passaram mais de 80 anos. 80 anos é uma geração. Se passou uma geração quando Jesus profetizou que assim Israel se tornasse nação. Então, nós já estaremos vivendo os tempos do fim. Isso aconteceu em 1948, bem ali, né? Apenas 2 anos antes de eu nascer, Israel estava se tornando um país, e que cresceu muito. E a profecia está se cumprindo, porque os judeus estão voltando para a sua terra, havendo uma migração. Todos os judeus estão voltando para Israel. A nação de Israel, por mais que tenha enfrentado guerras, e muitas guerras, não é rumores de guerra, não é guerra, é bala mesmo. Mas quanto mais se mata judeus, mais judeus nascem da terra. Sabe por quê? Porque o povo do Senhor nunca acaba. Amém, igreja? Nunca. Deus tem preparado os seus. E eu louvo muito a Deus por eu ter esse privilégio de, dentro dos meus 75 anos de idade, ter nascido 2 anos depois que Israel se tornou nação, porque por enquanto era só uma tribo, chamada a tribo de Israel, a tribo de Jacó. Mas agora não, agora é a nação de Deus, nação santa, povo escolhido. Amém, igreja? Não precisa dizer amém, também não vai ecoar tanto assim. Mas em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 4, o apóstolo traz uma advertência, e essa advertência é justamente para o tempo do fim, porque as maiores heresias popularizaram a igreja na época de Paulo e está mais assuntuosas no nosso tempo presente. Paulo adverte acerca das falsas doutrinas. Muitas das vezes o evangelho está sendo um enorex, uma coisa que parece, mas não é. Muitas vezes você se deixa enganar por muitas doutrinas, por muitos ditos, por muitos itens, por muita coisa que você acha que é melhor do que no lugar onde você se converteu a Jesus. Mas essa migração de um lado para o outro leva as pessoas a um patamar de perigo, onde eles podem cair facilmente em falsas doutrinas. A palavra do Senhor, ela nos aconselha a nós não removermos facilmente o nosso marco, mas nós temos um ponto de partida e um ponto final. Nós começamos e Deus vai nos procurar onde começamos. Deus não vai ter problema para achar os fiéis da terra.
porque ele não vai procurar os que ele salvou para esse lugar, ele não vai procurar em outro setor, ele vai procurar aonde ele aferiu um marco, uma marca, um ponto em que você tem que estar para o dia do arrebatamento. Isso é uma coisa muito séria. Paulo ele fala muito sobre os andarilhos cristãos, né? Os ciganos pentecostais, né? As nuvens sem rumo que aparecem como uma neblina e depois se dissipam. Ele fala alguma coisa sobre isso. Não é só eu que falo isso, não. Paulo também cita isso na sua palavra. E digo isso, verso 4. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo não estava ausente, como também nós não estamos ausentes um do outro. Os irmãos moram longe um do outro, mas espiritualmente estão unidos. Você pode não acreditar agora, mas mais por meio do fim da mensagem, você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Você pode morar no Quarentenário, você pode morar no Rio Branco, você pode morar lá na Vila Joca ou na praia, aonde quer que esteja, de corpo ausente, mas em espírito, nós estamos juntos, amém, igreja? Por que, pastor? Não sei. Não sei como explicar esse mistério de Deus. Como é que pode as pessoas morarem em São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Nova York, França, Croácia, Alemanha, e somos um em Cristo? Não dá para entender. Mas é porque Deus entende as coisas do Espírito, porque Ele é Espírito. Como, pois, recebeste o Senhor? Verso 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Essa palavra eu não posso passar por cima dela. O meu problema de pregar é que eu sempre trago as coisas esmiuçadas, e tem crente que não gosta disso. Tem crente que fala que, puxa vida, ele podia passar disso, seguir avante. Não, ele fica parando nas coisas, etc. Mas não dá para passar de liso disso aqui, Santana, não dá. Olha o que a Bíblia diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Posso falar? Falo ou não? Eu falo. Você conhece crentes fujões? Quem conhece? Você conhece crentes que quando a batalha começa a ficar pesada, o negócio começa a ficar ferrenho, eles abandonam sua espada, jogam fora o seu escudo e perna para que te quer. Não tem coragem de enfrentar a batalha e vencer. Assim como você aceitou Jesus, andar nele. Deus colocou você aqui perto desse irmão aqui, para que quando ele te ofender, você tenha a graça de suportar. Eu estou falando mentira, me corrijam aqui. Para quando ele pecar contra você, você tenha a graça de perdoar. Para que quando ele cansar de você tenha a graça de descansar com ele. E quando você for ele andar mais uma milha, ele tem a graça de andar mais uma milha com você. Será que foi para isso que Deus nos chamou? A doutrina de Cristo, sei lá, talvez seja do apóstolo Paulo, quando diz suportar uns aos outros em amor, será que essa doutrina vale para os dias de hoje? Não, ela não vale para os dias de hoje para qualquer um, mas ela vale para aqueles que serão arrebatados. Ela vale para aqueles que reinarão com Cristo. E no céu, olha para mim aqui, não baixa a cabeça agora. No céu não tem 7 igrejas, no céu tem uma igreja chamada noiva de Cristo, não tem por onde fugir, nuvens passageiras lá não entram. Eu li um salmo onde Davi lamenta e ele fica numa situação terrível por causa dos seus irmãos e da sua tribo, dos seus próprios
contingentes ali que se tornaram seus próprios inimigos. E ele faz uma oração e ele até cita uma coisa que eu nunca tinha visto no Velho Testamento: risque o nome deles do livro da vida. Pode procurar lá, está lá no Salmo 69. Esse versículo eu acabei de ler aqui. Eu estou citando porque você esquece o que é ler. Como é que Davi pôde orar desse jeito? Dizer: Senhor, eles me afrontam. Não, Davi diz assim: não há quem se compadeça de mim, Senhor. Não há quem tenha misericórdia de mim. Não há quem entenda as minhas fraquezas, me ajude a fortalecer. Eu não estou muito bem com Davi hoje à noite, porque ele é um camarada que está choramingando, quando ele deveria levantar a cabeça e dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mas será que Cristo estava lá no Velho Testamento? Disse que é uma alusão ao sofrimento de Cristo, do Messias. Ele não estava lá. Uma prefiguração do sofrimento do Messias estava lá. Eu tenho um papo com esse povo aqui, eu lembrei do irmão que quebrou isso aqui. E a mão dele nem sangrou, tá aqui, um pedaço aqui. Mas, irmãos, olha só: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amém, queridos? Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como foram ensinados, crescendo em ação de graças, firmados, arraigados, fostes ensinados, cresçam, através do que vocês aprenderam. O apóstolo Paulo, ele está nada mais nada menos do que dizendo assim: suportem uns aos outros, ó Colossenses, em amor. Mostre que Cristo realmente está em você, e mostre que você verdadeiramente o recebeste. Porque dizer que é crente, ser batizado na água e sair com o corpo todo molhado é uma coisa, mas andar como Cristo andou e viver nele e ser para ele é outra coisa. Tende cuidado. Isso aqui é muito importante. Para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. O que tem mais hoje na internet são filosofias. Os filósofos cristãos estão soltos por aí, arrojados, falando besteira, pregando até contra o congregar. E muitos crentes estão presos pelas suas sutilezas, porque pararam de ler a Bíblia. Às vezes até baixam a Bíblia na sua internet, mas lê 1, 2 versículos, depois pulam para outras coisas. É mais fácil ouvir um pastor na internet do que ler uma Bíblia na internet. É mais fácil ouvir uma Bíblia falada do que ler. Mas a palavra de Deus diz que persiste em ler, porque quando você coloca os olhos na sagrada letra, essas letras penetram o teu cérebro. Ei, amigos, os olhos é a entrada para o cérebro. Ele capta a imagem, ele capta a letra, ele capta e depois ali o cérebro processa. Amém, igreja? E é assim que tem funcionado. Ouvir é fácil, mas nem sempre o que entra pelo ouvido é captado pelo cérebro. Nossos olhos estão ligados mais diretamente ao nosso cérebro. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio da filosofia de vossas sutilezas, segundo a tradição dos homens. Tem nada a ver com Jesus, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Mensagens bonitas,
Muita gente gosta de ouvir uma palavra coach. Quando pega um pastor meio ignorante, meio durão, diz: esse não é o nosso pastor. Porque estão querendo acariciamento do ego. E eu tenho que ser coach para ganhar os que gostam de mensagens coach. Pastor, o senhor é muito ignorante, o senhor fala muito, o senhor já deu até um tapa no culto aí. Por isso é que ninguém gosta de vir aqui. Não. É porque aqui não tem coach. Aqui tem pregador. Você está me entendendo? Pastor, mas se o senhor quiser, o senhor pode ser coach? Posso. É só eu me tornar um hipócrita. É só eu me tornar um fingido. É só eu não ligar para o problema de ninguém. E eu só vou falar palavras bonitas e boas, em que você fica todo meloso. Ai, que lindo, ai, que bacana, que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo: tenha cuidado, porque as doutrinas errôneas são segundo a tradição dos homens, são segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 100% homem, nascido de mulher, e 100% Deus, Espírito. Amém, queridos? E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O povo de Deus, antigamente, eram circuncidados. Nós, atualmente, somos circuncidados em Cristo. O povo de Deus, antigamente, circuncidados por guardar a lei. E era uma circuncisão feita realmente no sentido material, cortando a carne do seu prepúcio. E Deus fazia com que eles fizessem isso para que também fosse mais fácil procriarem, para que a nação de Israel se tornasse a maior nação deste mundo. Nós, prestem atenção, fomos circuncidados em Cristo Jesus e recebemos o poder de Deus através do Espírito Santo, para que também tornássemos a maior nação cristã do mundo. O mundo inteiro está cheio de crentes e estão crescendo cada vez mais. Talvez a minha igreja não esteja crescendo tanto quanto, mas eu dou glória a Deus, porque o cristianismo, o evangelho, está crescendo assustadoramente em muitas nações da terra. Deus está agindo, amém, queridos? Porque os crentes foram circuncidados por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo do Senhor. Olha o que Jesus disse aqui. Paulo disse: havendo Jesus riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Significa que o Senhor venceu todo o principado, toda a potestade. O Senhor venceu o inferno, o Senhor venceu a morte, o Senhor riscou a cédula que era contrária contra nós.
O Senhor pagou o preço da justiça de Deus que estava implantada sobre nós por causa do pecado, mas Ele tomou sobre si e Ele nos justificou, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é riscar a cédula. Não existe mais nada contra nós, somos lavados no sangue de Jesus. Igreja, se você pudesse entender isso, você seria 1000 vezes crente melhor do que é hoje, porque fostes comprado, não por preço de diamante, nem de ouro, nem de prata, nem de rubim, por valor nenhum. O valor que você vale é o sangue de Jesus. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa das coisas, dia de festas, etc., ou de lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue, porque essas coisas são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém tem o poder de julgar você. Você foi justificado por Jesus Cristo. Pastor, mas ainda pessoas erram. Não descarto isso, mas os nossos erros não interferem na nossa justiça. Os nossos erros não são maiores do que a nossa qualidade em Cristo Jesus. Nós somos muito mais do que qualquer erro em Cristo Jesus. Aleluia. Deus não olha para as minúcias das nossas falhas. Deus olha para o sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário e para a nossa fé em Cristo Jesus. Deus está olhando para o que nós cremos, para o que nós somos em Cristo Jesus, e não para o que nós praticamos, porque Ele sabe que a qualquer momento nós paramos de praticar, porque não gostamos de praticar o mal, mas gostamos de nos apegarmos ao bem. Eu não conheço nenhum verdadeiro cristão que cometa um erro e fique parado no erro. Mas eu conheço verdadeiros cristãos que quando erram, choram e se arrependem e se consertam com Deus. Porque são verdadeiros, amém, queridos? Porque sentem que ofendeu o Todo-Poderoso. Embora Deus não se ofenda com as nossas minúcias, mas nós sentimos que não fizemos bem para com Deus. E então recorremos com nossos joelhos no chão e dizemos: Senhor, perdoa-nos porque erramos. Alguém disse: os crentes têm o vício de todo o tempo que ajoelham e pedir perdão. É claro, não sabemos se pecamos ou não. Então já adianta, irmão, já dizemos: Senhor, perdoa se pecamos. Se não pecamos, tudo bem, mas se pecamos, já estamos pedindo perdão, mesmo sem saber que erramos. Mas se tornou um vício perante Deus. Que maravilhoso vício é esse, que não podemos abrir mão dele, porque em todo o tempo estamos dizendo: Senhor, santifica a nossa vida e purifica os nossos corações. Queremos ser santos, queremos ser puros, queremos agradar a Deus em tudo, amém, queridos? É isso que nós queremos ser. Que coisa linda quando a palavra do Senhor vem dessa forma. Quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, olha o que ele diz: vos vivificou juntamente com ele. Como assim, pastor? Quando ele ressurgiu dentre os mortos, ele também nos vivificou. A morte não tem mais domínio sobre nós. Você crê nisso? A morte ele já passou por nós. Ele nos vivificou quando ele ressurgiu dentre os mortos. Aleluia. Olha que coisa linda. Portanto, ninguém vos julgue. Ele fala que essas coisas são sombras das coisas futuras. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Verso 18, queridos. Com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados em sua carnal compreensão. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Olha para mim aqui. Tem crente que gosta de igreja onde os crentes pulam, dançam, dão capoeira, sobem nas colunas da igreja, fogo de um lado para o outro, porque eles dizem: ali que está o fogo de Deus, porque ali tem reteté. Vou ler o versículo de novo.
ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Amém, gente? Pessoas que muitas das vezes parecem humildes, mas no fundo do coração deles são orgulhosos, soberbos, nuvens sem água, passageiros, por qualquer coisa se aborrecem, por qualquer coisa estão irados, por qualquer coisa estão com inimizade, com contenda, com porfia, desobedecendo a palavra do Senhor, e correm entre as 7 igrejas do Apocalipse. Eles vão para todos os lugares, mas nunca consertam suas vidas, nunca são mudados, nunca. Você os encontra, eles são os mesmos. Davi orou e disse que o nome deles no livro da vida. Por que Davi falou isso? Não quero que eles fiquem onde os santos estão. Isso são obras das nossas festas. São poluidores dos céus, não vão para lá. Podem passar por igrejas e igrejas, não há problema nisso. Mas a Bíblia é clara, eles estão metendo-se em coisas que não viu, estão debaldes inchados na sua carnal compreensão. Líderes que estão agindo de forma sutil, aprisionando essas pessoas com um encantamento espiritual que não vem de Deus. Mas você olha para essas pessoas, não há frutos do Espírito na vida delas. Porque se houvesse verdadeira conversão, a primeira coisa que apareceria era frutos do Espírito. Mas quando não tem frutos do Espírito, essas pessoas estão sendo envolvidas, enganadas por vãs sutilezas. Você está me entendendo? Olha o que a Bíblia continua dizendo para nós aqui. Não ligados à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Pessoas que não têm o Espírito Santo estimulam uma religiosidade frívola em busca de emoções passageiras, mas estão desligados da cabeça. São corpos sem cérebro, sem comando. São, eu não sei como dizer, mas são orquideias andando pelo mundo, mortos-vivos, sem controle cerebral. Não param para obedecer, não honram. São pessoas que estão levadas pelo vento de doutrina de qualquer lugar. Se, pois, estás morto com Cristo, diz a Bíblia, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Eu me lembro em algumas determinadas igrejas que olhavam para as irmãs dessa igreja aqui, que cortavam o cabelo e passavam um batom na boca, às vezes, e usavam uma calça de perna comprida, e eles diziam assim: aquela igreja é do diabo. Olha lá como os crentes andam. E nos julgavam. Em 1977, coloquei uma antena de televisão na casa pastoral. Aquilo virou um escândalo para umas determinadas igrejas aqui da Baixada. O rabo do diabo está saindo da casa do pastor. O rabo do Satanás era a antena para pegar o canal de televisão. Porque através do rabo do Satanás, a Globo, o SBT, a Record, a Bandeirantes, entrava dentro da minha casa, numa TV de tubo, preto e branco, não era nem minha. Que uma irmã da igreja ganhou e não tinha força na casa dela, ela disse: pastor, posso colocar na casa do senhor para me assistir a novela? Falei: pode. E paguei um preço caro por causa disso naquela época.
Porque as pessoas que estavam envolvidas com os rudimentos desse mundo, dizendo-se crentes convertidos ao Senhor, me condenaram. Foi difícil para mim. A luta continua até hoje, eu não sei, eu já estou tão envolvido com luta que eu já não sei mais o que é luta e nem o que não é mais. Levaram um monte de crentes dessa igreja para a igreja deles, porque dizia que aqui era uma igreja mundana, porque eu não chamava a atenção da irmã que cortava cabelo, eu não chamava a atenção da irmã que usava calça de perna comprida, eu não chamava a atenção dos irmãos que tinham televisão em casa. Então era a igreja do diabo. E o rabo do capeta estava na casa do pastor, que era uma antena alta para pegar os canais de televisão. Só que Deus não deixa nada escondido, porque tudo que está em oculto vai ser revelado na igreja. E no quarto do presidente desta igreja em Santos, a igreja que criticava a gente aqui, tinha uma televisão daquelas grandes que quase cabia um homem em pé na tela dela. Ei, olhem para mim, ele pregava contra o uso de televisão e na casa dele tinha uma televisão enorme. Mas naquela época o pastor já fazia televisão com tela grande, já. Pobre comprava uma televisãozinha, mas o pastor rico tinha uma televisão que cabia ele dentro. E criticava porque tinha uma na minha casa. E arrastaram membros dessa igreja para a igreja deles. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que eu já prego isso há mais de 50 anos, eles estavam envolvidos nos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo. Tudo que nós temos é lícito por Deus e há coisas que não devemos ter e o Espírito Santo nos revela. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E há coisas lícitas que não convêm. E nós temos a sabedoria do Espírito Santo que nos ensina o que não convém, para que nós não caiamos nela. Amém, gente? Isso aqui não convém, então o Espírito Santo já nos mostra o que não convém. Verso 21, que coisas são essas? Tais como: não toques, não manuseis, não troques, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Pretexto de santidade, mas sem santidade. E Paulo está dizendo que essas coisas são passageiras, você as usa, mas como criança você enjoa do brinquedo, e o crente enjoa de coisas muito fácil e mais rapidamente. Sabe, igreja do Senhor, Paulo está dizendo aqui que nós temos coisas melhores para ocupar a nossa mente. Uma vida de jejum, de oração, de louvor, de leitura da palavra, uma vida constante no Senhor, é o que nós temos que ter, e vamos ser felizes. Ele diz: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária. Você olha para alguns irmãos, ou algumas irmãs que passam perto da sua casa, com um vestido, varrendo a rua, que não precisa nem da prefeitura varrer. As irmãs passam e a aba do vestido dela já vão varrendo a rua. E tão comprido que é, o cabelo grande, que se soltar bate no meio da canela. E elas amarram um coque de quase 1 metro de altura. E elas passam com uma Bíblia maior que elas podem comprar e desfilam diante da tua casa ou em frente à sua igreja, dizendo: nós é quem somos santos, mas o coração está podre, cheio de usos e costumes, pretextos de santidade, como disse o verso 23,
tem na verdade alguma aparência de sabedoria, mas não edifica. Você entendeu o que o versículo está dizendo ou não? Isso é doutrina, amém, igreja? Não estamos pregando usos e costumes aqui, mas estamos pregando doutrina. É óbvio, o apóstolo Paulo disse uma certa feita que a mulher na igreja, ela deve vestir-se com pudor e modestia. Amém, gente? O que é isso, pastor? Você tem que saber como trajar-se. Você não vai colocar um traje que vai despertar sensualidade no irmão ou na irmã. Você tem que saber vestir com modestia. Eu não sei como, mas é você vestir respeitando o próximo, amém, queridos? Eu acho que é isso, mais ou menos. Mas também não quer dizer que você vai colocar um vestido que vai sair varrendo a rua, parece, sei lá, véu de noiva. Pode ser, quem sabe, um coque do tamanho de um metro de comprimento, de altura na cabeça, para dizer que você não corta o seu cabelo, porque é proibido cortar o cabelo. Os varões têm que andar com um corte bem baixinho, espécie de príncipe Danilo, que era um corte antigo que se fazia e que eu chamava de corte militar, porque naquela época um cabeludo era o diabo. Um jovem que entrava na igreja com cabelo grande, o pastor mandava cortar. Assim que ele aceitava Jesus, estava sendo preparado para descer as águas. Você tem que cortar o cabelo, senão você não pode ser batizado. Aí você fala, então a igreja piorou, pastor, porque hoje tem um monte de cabeludo dentro das igrejas. Não, nós não pregamos pretextos de santidade. A santidade está inclusa em nossos corações e na maneira como nós tratamos um ao outro. Amém, gente? Glória a Deus por isso. E eu vou terminar aqui com esse verso 23. As quais coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, religiosidade. Devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Está escrito aqui. Você entendeu? Agora eu sou crente. Irmãs não podem andar de bicicleta. Era proibido andar de bicicleta, porque o vestido agarrava no pedal, era muito comprido. A corrente comia o vestido da mulher e era tombo um atrás do outro. A barra da saia saia cheia de graxa. Gente do céu, pastor, é verdade isso? Claro, eu não nasci ontem. Você nasceu ontem, mas eu nasci em 70, na década de 50, vamos dizer. Eu sou da época em que realmente quando uma pessoa passava na rua e não dizia a paz do Senhor, não era crente. Nossa igreja aprendeu a dizer boa noite, irmão, como vai? E quando a gente cumprimentava assim o irmão de outra igreja, boa noite, não, a paz do Senhor. Aprenda a cumprimentar como um cristão. E eu dizia, que maravilha, que legal, é assim que tem que ser, então vai ser assim para com você. Mas com a minha turma é boa noite, bom dia, como vai, dar tudo bem? Eu estou pregando aqui, sabe o que eu estou me lembrando? Eu vou terminar já para nós ir embora para casa. Eu estou me lembrando de quando eu fui designado na década não sei de quanto, parece que foi de 80 ou 90, para colocar esse distrito em ordem. O distrito do estado de São Paulo estava todo pertencente a uma outra denominação que não era a IDPB. Usos e costumes e brigas um com o outro por causa de usos e costumes, a igreja estava dividida. E eu passei 7 anos aqui. Uma vez quase me bateram. Tentaram me matar 2 vezes. 7 anos.
Conseguiu pôr no lugar? Claro que não. O ser humano é o bicho mais difícil de domar. Você consegue domar um leão, você consegue amansar um cavalo, você consegue fazer com que um burro te ouça e ande atrás de você. Você consegue domar um cachorro bravo, mas você não consegue domar o ser humano. Só o Espírito Santo de Deus na nossa vida é que nos pode moldar segundo a palavra. Amém, igreja? Mas não adianta eu ser um dos melhores pregadores, não adianta eu ser um ótimo pastor, não adianta eu ser nada disso, se você não deixar o Espírito Santo de Deus domar a sua vida, você nunca vai ser domado. Se você não viver os frutos do Espírito na tua vida, você nunca vai ser mudado. Homem não muda homem. Não. Nós podemos, através de filosofias, tentar mudar a mente de alguém. Através de estudos intermitentes, falando sempre a mesma coisa todo dia, como se estivesse fazendo uma lavagem cerebral, nós conseguimos mudar alguém. Pegamos uma criança ainda recém-nascida e trabalhamos a mente dele ali desde pequenininho, então nós conseguimos colocá-lo no trilho que nós queremos que ele ande. Mas se deixarmos à vontade, o mundo os cria para nós, e eles se tornam nossos inimigos dentro da nossa casa. Por isso é que Salomão disse: ensina o teu filho o caminho em que deve andar, e quando ele crescer jamais se desviará do caminho ensinado. Vou terminar dizendo isso aqui: uma criança é fácil conduzir, um adulto não. Amém, gente? O crente que cresceu sem condução espiritual, o crente que cresceu sem discipulado, você não consegue moldá-lo nunca mais na sua vida. Você pode ser o melhor, mas você não vai conseguir nada. Ele criou uma própria resenha para si. Ele é dono dos seus próprios sentimentos, do seu próprio coração. É por isso que a Bíblia nos ensina: ganharmos uma pessoa para Jesus e discipular. Nada mais, nada menos do que ele está dizendo assim: é uma criança na fé, ainda pode ser moldado. Amém, gente? Mas sabe o que está acontecendo hoje? Eu vou finalizar com isso aqui, que é para matar Paulo. As maiorias das grandes denominações estão pregando a teologia da prosperidade, visando mais lucros financeiros e não ensinando o catecismo evangélico para as crianças espirituais, não discipulando. E quando começa a migrar de uma igreja para outra, acontece o que acontece aqui: vem de outras denominações doentes, magoados, e chega aqui e contamina vocês, se vocês não estiverem firmes no Senhor. Por isso é que nós temos que criar raízes. Amém, igreja? Ainda mais quando estamos vivendo esses últimos dias. Podemos receber qualquer irmão de qualquer outra denominação, mas não podemos nos deixar moldar por eles. Nós temos a nossa maneira de ser e ficamos nela. Amém, gente? Então vivam o que o pastor de vocês tem ensinado a vocês. Nós já temos visto muitos passarem, não deveriam moldar a nós, porque não são mais crianças, nunca vão se moldar, mas se fossem crianças da fé, se moldariam e continuariam conosco. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Amém, gente? Fiquem firmes, o arrebatamento vai acontecer muito em breve. Incentivem uns aos outros. Diga para eles que nas próximas quarta-feiras não sou eu mais que vou estar pregando aqui. E assim, quem sabe, eles virão para ouvir outro pregador, mas eu estarei sentado aí, ouvindo qualquer um que estiver pregando aqui. Porque afinal de contas, eu não sou pastor, eu sou crente. A coisa mais linda do mundo não é ser pastor, é ser crente. E eu sou crente. Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar. A gente se dá uma chamaçada no final, mas é assim mesmo, né? Eu aceitei Jesus, eu não era pastor, eu era crente e continuo sendo crente. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nós encerramos, Senhor, o culto de hoje.
Obrigado pelos que aqui chegaram e pelos que estão ouvindo essa mensagem pela internet. Abençoa-os e guarda-os, guia-os pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ó Pai amado, que nada venha, Senhor, obscurecer a mente deles, mas que fiquem firmes e constantes do Senhor, e que possam, meu Deus, ter em si os frutos do Espírito, que é o que identifica-os com Cristo Jesus e com a verdadeira conversão. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém.